Então vamos começar? Vamos começar. Sim? Acho que o primeiro reconhecimento que eu quero fazer, além de saudar essa sala cheia de mulheres e homens que vieram falar sobre esse tema tão importante nesse mês de março, né? É um mês em que se celebra a situação das mulheres no mundo, com sempre a esperança de que essa situação possa melhorar, né? Mas acho que a primeira coisa que eu quero reconhecer aqui é que a primeira vez que eu fiz uma fala numa reunião dessas foi na casa de Git. E eu tinha recém declarado Bahá'í, estava conhecendo a fé ainda, e me foi dado exatamente esse tema, sobre as mulheres, né? E isso deve ter, vamos pensar um pouco, 21 anos. Então, 21 anos atrás, no mês de março, eu estava na casa de Git, fazendo a minha primeira apresentação desse tipo sobre o tema de igualdade das mulheres na sociedade mundial, baseado nesses ensinamentos, que são os ensinamentos que vêm da fé Bahá'í. E a segunda coisa que eu sempre gosto de lembrar é que a intenção aqui não é dar uma aula ou fazer uma fala categórica sobre as coisas, né? É oferecer algumas ideias que vêm inspiradas nessa revelação que vem, né, da nossa criação, do nosso Deus, e vem inspirada então por essa mensagem que é tão atual e tão adequada aos tempos que nós vivemos atualmente, né? Então, acho que falar sobre uma nova mulher para um novo mundo é sempre um desafio, porque para nós parece que essa novidade não é tão novidade, né? A gente está ouvindo falar sobre isso há tanto tempo já, mas na verdade para a sociedade, se a gente pensar em termos históricos, ainda é pouco tempo, sim. A sociedade ainda está aprendendo a lidar com esse tema da igualdade. Igualdade de gênero entre mulheres e homens, igualdade racial, igualdade entre pessoas de diferentes religiões, de diferentes origens, pessoas ricas e pobres, mas que têm uma essência única, né? Que é essa essência da alma do ser humano e que precisa ter a oportunidade de desenvolver esse potencial para poder, então, contribuir para a melhora do mundo, né? Porque acho que nós todos aqui concordamos que a nossa missão é essa. A gente não vem para cá para outra coisa. A gente vem para aprender, desenvolver as nossas capacidades para poder desenvolver o mundo, melhorar esse mundo, criar esse nosso novo mundo, essa nossa nova realidade, né? Então, esse tema é um tema que, apesar de parecer, às vezes, um pouco batido, né? Ai, todo mundo fala sobre igualdade, mas é um tema que precisa ser reforçado, sim, porque em termos de tempo histórico, tem pouco tempo que nós estamos falando sobre a igualdade efetiva de mulheres e homens, e o caminho ainda é longo para trilhar e fazer com que isso se reflita, né, nesse nosso mundo aqui material também, né? Ainda tem muitos desafios. Eu tenho uma cola, né, que eu trouxe aqui com alguns elementos para falar com vocês. E uma imagem que sempre me vem à cabeça quando a gente fala sobre igualdade de mulheres e homens, eu que nasci em 79, é que na época de 1980, a gente via aquelas mulheres na televisão e elas estavam usando aquelas ombreiras grandes assim, e o cabelo curto, e elas se colocavam no mercado de trabalho, né? E era um momento em que as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho com mais força, elas estavam se colocando mais próximas aos homens, mas para isso elas colocavam as ombreiras, né? Porque mulher bonitinha, quietinha, ali, não chegava a fazer nenhum impacto, então a gente precisava se colocar nessa situação e tinha esse visual que era quase como uma armadura, né? E eu acho interessante porque isso foi minha infância, 1980, mas hoje a gente está vendo uma retomada disso também, né? E a gente vê muito
quem gosta de Instagram, redes sociais, a gente vê muitas dicas de mulheres poderosas e sempre você se coloca e você é mais alta, você parece que cresce, né? A mulher, ela se coloca, ela se projeta para poder ficar na mesma altura que os homens. E isso é uma armadilha e tanto, né? É uma armadilha e tanto. Porque, no fim das contas, o que a gente quer com essa projeção é ocupar os espaços de tomada de decisão, os espaços de poder, né? E só que ao fazer isso, a gente acaba gerando uma tensão na sociedade. E essa tensão é de que, em vez de as mulheres poderem ser quem elas são e serem reconhecidas pelo que elas têm a oferecer para a sociedade, elas, na verdade, acabam se colocando, se projetando dentro de um modelo que já existe, que é um modelo masculino. Então, se a gente está aqui para falar sobre trazer o aspecto feminino da sociedade, trazer a contribuição da mulher, por que a mulher tem que se colocar igual ao homem nesse sentido? Será que é essa igualdade que a gente está buscando? Será que é essa casca de igualdade que a gente está buscando? Ou será que tem alguma coisa mais profunda nessa questão? Então a pergunta é, a gente quer ocupar esse espaço nesse modelo? Ou a gente quer transformar o modelo? Transformar essa sociedade e fazer com que nós tenhamos uma sociedade que aproveita todas as habilidades, seja do masculino, seja do feminino, trazendo um equilíbrio. Então, essa é uma pergunta importante para a gente fazer em relação à situação das mulheres. E aí tem uma imagem que muitos de nós aqui já conhecemos, que a Abdu'l-Bahá sempre trouxe, falando sobre a questão da igualdade entre mulheres e homens, que é aquela comparação com um pássaro, né? Então, um pássaro tem duas asas, e esse pássaro é a humanidade, e as duas asas são, de um lado, a mulher, do outro lado, o homem. E esse pássaro só consegue alçar voo se as duas asas estiverem em equilíbrio. Veja bem, não é que elas são totalmente iguais, mas elas estão em equilíbrio. Então a penugem pode ser diferente, pode ser que tenha um movimento, não é exatamente igual, tem algum, mas a força que ela faz para poder deslanchar, para fazer com que a ave possa voar, está equilibrada. Se uma asa está fraca, o pássaro não sai do lugar. E é assim com a humanidade. E a gente vem voando com essa ave, com um voo meio capenga, já há bastante tempo, porque a asa feminina da humanidade não está tendo a possibilidade de se desenvolver o suficiente para fazer com que a humanidade levante esse voo, que é um voo tão bonito e esperado pelo nosso Criador, para que nós possamos alcançar esse voo, né? E aí, tem uma outra citação que eu gosto muito também, que vem, olha só, já falei para vocês de 1980, agora eu vou voltar um pouco. 1911, de palestras de Abdu'l-Bahá em Paris. Em 1911, Abdu'l-Bahá já estava dizendo para a humanidade, publicamente, que o 10º princípio de Baha'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, é a educação e a instrução das mulheres. E olha que poderoso esse trecho. As mulheres têm direitos iguais aos dos homens na terra, na religião e na sociedade. Elas são um instrumento muito importante. Enquanto as mulheres forem impedidas de atingir suas possibilidades máximas, os homens serão incapazes de alcançar a grandeza que poderia ser deles. Para a gente entender melhor as Enquanto as mulheres forem impedidas de atingir suas possibilidades máximas, os homens serão incapazes de alcançar a grandeza que poderia ser deles. Eu acho isso muito poderoso. É muito forte a gente pensar que os próprios homens estão sendo privados do desenvolvimento que eles podem trazer, porque as mulheres não estão tendo a possibilidade de desenvolver seu potencial máximo. Então, a raça humana, mulheres e homens, precisa
estar em harmonia e equilíbrio, para que nós realmente consigamos fazer com que essa raça humana deslanche nesse voo e alcance esse potencial que está aí guardado para a gente, né? Então, isso é em 1911, gente, 1911. Abdu'l-Bahá trazendo os ensinamentos de Baha'u'lláh, falando sobre isso numa linguagem que nós temos a capacidade de entender. Não é um segredo, um código, é uma linguagem clara. E isso é muito importante, né? E muda tudo, porque aí agora já não é mais um projeto de mulheres. Não é mais as mulheres querendo conquistar o mundo e colocar suas ombreiras e ficar igual aos homens. Mudou. Não é essa figura que a gente está falando mais. A gente está falando sobre um limite que está sendo imposto à humanidade inteira, porque as mulheres não estão tendo a possibilidade de se desenvolver e contribuir. Mais da metade da população mundial são mulheres. Mais da metade da população mundial não está dando a sua plena contribuição para o desenvolvimento da nossa raça humana. Isso é muito grave. Então, esse modelo que a gente herda, essa sociedade que a gente constrói em cima de competição, de controle, de hierarquia, de imposição, é uma sociedade que não se sustenta. É uma sociedade que não consegue ter bases sólidas para poder avançar. Então, ou as mulheres ficam de fora, ou elas acabam tendo que se adaptar a esse modelo. Mas a nova mulher, ela já entende que não é bem assim. Essa nova mulher, para essa nova sociedade, ela entende que não é uma questão de colocar ombreiras. Não é uma questão de performar no ambiente de trabalho dentro desse sistema. Não é ficar até tarde no escritório e não poder ir buscar os filhos no horário. Não é não cuidar da sua família. Não é não participar das atividades comunitárias. Não é isso que a gente quer. As mulheres não querem ser iguais aos homens que estão cometendo falhas, que não estão dando conta de ser humanos integrais, de poder aproveitar suas vidas. Ninguém nasceu só para trabalhar, ninguém nasceu só para render e gerar lucro. A gente nasceu para desenvolver potencial, para fazer arte. A gente nasceu para poder contribuir ativamente com as nossas comunidades. Então, não são as mulheres que têm que se encaixar no modelo antigo. É o modelo que tem que ser transformado. E aí, a gente tem um fenômeno que acontece hoje, que é um fenômeno bastante perigoso, e eu não poderia me furtar de falar dele, que é a questão da internet. E na internet, sabendo que muitos dos nossos jovens, e inclusive adultos, e inclusive idosos, têm passado cada vez mais tempo nas redes sociais, a gente vê que existem grupos se proliferando que vêm com um discurso anti-mulher. Vocês têm percebido essa onda que tem crescido agora? Inclusive de meninos jovens, né? Tem aí várias nomenclaturas, mas uma delas é o tal do Red Pill. Quem assistiu a Matrix, The Matrix, né? Tinha aquele momento em que tinha uma pílula azul e uma pílula vermelha. Então você escolhe se você quer continuar vivendo dentro da Matrix ou se você quer acordar. Você toma a pílulazinha vermelha para poder acordar e entender o que está acontecendo. E essa pílulazinha vermelha, nesse caso, é usada como uma metáfora para dizer: acordem, as mulheres estão querendo mandar em tudo. A gente precisa dar um jeito nessas mulheres. E isso tem gerado violência contra as mulheres. Tem gerado uma geração de jovens, de meninos especialmente, e eu trabalho em escola, então eu convivo com esses adolescentes, que de fato se colocam em um antagonismo, em uma oposição às mulheres. Então tem chegado a níveis de violência muito graves. A gente vê nas notícias as coisas que estão acontecendo e a forma como esse discurso vem sendo disseminado, né? Isso é muito grave. E isso também é uma consequência desse modelo em que a gente antagoniza mulheres e homens. A gente se coloca um contra o outro. E não é esse o nosso destino. Né? A gente não quer reforçar ressentimentos, a gente não quer reforçar esse antagonismo. A gente quer
muito pelo contrário, é que esses jovens, que esses homens, eles possam encontrar o lugar deles no mundo também. Que eles possam ser acolhidos, que eles possam entender que esse lado mais sensível, talvez, que esse lado mais comunitário, talvez, esse lado mais humano que as mulheres trazem muitas vezes, também pertence a eles. Que eles também precisam desenvolver essa natureza humana para que eles possam sobreviver nesse mundo, né? Para que eles possam dar a sua contribuição. Então, a questão é justamente essa. A gente quer combater esse discurso desses jovens fazendo uma oposição frontal contra eles? Ou a gente pode usar estratégias para que eles vão entendendo a partir do acolhimento, a partir das características que são associadas com as mulheres de promoção de paz, de promoção de consenso, para que eles possam se sentir acolhidos e entendam que essa mentalidade de oposição não está gerando nenhum tipo de contribuição. São coisas que a gente precisa pensar, né? Então, essa nova mulher, para essa nova sociedade, não entra nesse jogo de oposição. A gente não cai nessa cilada mais. A gente sabe que existem outras formas de se atuar dentro da sociedade. E então, essa mulher, para essa nova sociedade, ela traz as qualidades da escuta, da empatia, de escutar com clareza, de ser firme sem ser agressiva, de ter uma visão coletiva do que a gente quer alcançar, de trazer a cooperação em vez da competição, né? Então é uma mudança de paradigma. E quando a gente olha para as diferentes mulheres que têm aparecido nesse mundo despontado, tem vários exemplos, né? Tem um exemplo, os meus alunos, eles não gostam quando eu falo da Malala, mas eu vou falar da Malala, tá? Porque eles falam, ai, que coisa, todo mundo só fala da Malala. Malala, né, já não é nem criança mais, já é uma moça casada. Já. Mas é uma menina que sofreu violência, né, uma violência muito contundente pelo Talibã. Ela levou um tiro na cabeça, ela quase morre. Ela teve que passar por cirurgia e ainda assim, mesmo com essa violência explícita, violência direta, ela continua lutando pelo direito das meninas e das mulheres de terem acesso à educação. Então, é um exemplo sempre que a gente vai trazer. Um outro exemplo, e aí trazendo para o nacional, é a Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, indígena brasileira, que também está aí e trazendo esse tema dos territórios indígenas, da participação, da defesa, mas trazendo com visão coletiva. Não é do ponto de vista individual, é do coletivo, é do povo, né? Da comunidade. Tem a Jaqueline Góes de Jesus, esse nome às vezes a gente não lembra dele, mas é uma brasileira que na época da pandemia de Covid estava ali na frente, na ponta, desenvolvendo tecnologias de vacinação para que a gente pudesse superar essa pandemia que aconteceu. E mais recentemente, outra brasileira também, a Tatiana Sampaio, que a gente viu nas notícias aí, né? Que é lá da UFRJ, cientista, desenvolveu a polilaminina, que é essa substânciazinha que está revolucionando o tratamento das pessoas paralisadas, pessoas que tinham danos graves e irreversíveis na medula e que agora estão voltando a andar. Mulheres que estão na frente desses projetos, na frente desses processos, com essa visão de mundo que é uma visão mais feminina, sim, mas é uma visão para todas e todos, né? E por último, citar também a Luísa Trajano, por que não? Empreendedoríssima, né? Do Magazine Luiza, que também está fazendo várias coisas muito interessantes nesse âmbito empresarial, trazendo uma lógica que é muito mais inclusiva. E a gente poderia mencionar muitas outras pessoas, pessoas que são mais famosas, pessoas que são menos famosas, pessoas do nosso dia a dia, e nenhuma delas está imitando esse modelo masculino. Nenhuma delas está levando adiante esse modelo antigo, ultrapassado. Não que os homens sejam ultrapassados, não me entendam mal, por favor, senhores e senhoras, né? Mas o modelo está ultrapassado. A gente precisa ajustar e fazer essa transformação de modelo, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo ao conquistar esse espaço
de participação das mulheres é mudar o conceito de poder. Poder não é poder sobre o outro. Poder não é dominação. Poder é capacidade. Poder é habilidade. Poder é energia. Então, essa diferença é muito grande quando a gente estrutura um modelo de sociedade. Poder é nós podemos, juntas e juntos, todo mundo fazendo a sua parte, com as suas diferentes atribuições, com as suas diferentes habilidades, suas características pessoais, mas cada pessoa tem o poder de dar uma contribuição. E essa é a beleza desse novo modelo, essa é a beleza dessa nova mulher e desse novo homem também, né? Porque isso não está na teoria, isso já está acontecendo. Isso vem acontecendo todos os dias e é esse processo com essas mulheres comuns e esses homens parceiros que estão sustentando suas famílias, que estão organizando suas comunidades, que estão educando com propósito, que estão criando redes de apoio umas para as outras. E muitas vezes essas mulheres, elas são invisibilizadas, elas são oprimidas, elas são sobrecarregadas. E aí é importante voltar a falar das mulheres pobres, das mulheres pretas, das mulheres indígenas, das mulheres refugiadas, das mulheres com deficiência. Todas essas mulheres que estão invisibilizadas na sociedade, mas que continuam carregando essa carga e fazendo uma diferença. E transformando um sistema, né? Então, esse momento é um chamado para vocês homens, os 6 homens que estão aqui, para estarem junto com essas mulheres, junto conosco, né? Para que nós possamos ser uma referência positiva para a nossa sociedade. Em vez de continuar, muitas vezes, confusos com a situação do mundo, especialmente os mais jovens e que estão envolvidos nesses discursos de internet, muitas vezes pressionados porque têm que dar conta de tanta coisa e não estão dando conta, e sem referência saudável, né? Então, vamos transformar esse processo. Vamos, senhores, cuidar mais de si. Cuidar da sua saúde física, espiritual, mental. Vamos cuidar da família. Vamos ter tempo para isso. Vamos participar das atividades comunitárias. Vamos fazer parte dessa grande rede comunitária para poder levar adiante as coisas que nós precisamos para transformar esse mundo, né? Então, o caminho não é gerar culpa. A gente não está dizendo aqui que os homens são culpados de manter as mulheres. Não é isso. É um processo evolutivo. É um processo de ganho de consciência, de despertar de consciência e de desenvolvimento de capacidades. Agora, a gente já tem essas capacidades. Nós já estamos cientes das coisas que precisamos fazer. É só treinar. É só ir dia a dia melhorando, né? Examina-te a ti mesmo, cada dia. Aquela história. Para que a gente possa, mulheres e homens, trilhar esse caminho juntos, sem carregar tudo sozinho nas costas. Nem os homens, nem as mulheres. Então, a gente precisa de novos modelos de liderança. A gente precisa de sustentar com firmeza a nossa humanidade. A gente precisa criar espaços de confiança entre nós. E a gente precisa também estabelecer limites. Estabelecer limites para que nós saibamos aquilo que é importante para as mulheres, para os homens, e o que tem valor para nós dentro dessa tomada de decisão, né? Então, homens, vocês podem se envolver desenvolvendo mais empatia, aprendendo a cuidar, participando plenamente de todos esses espaços, assim como as mulheres vêm aprendendo também a fazer, né? Então, voltando lá naquela imagem das ombreiras, não é uma questão de se adaptar àquele modelo. Vamos tirar essas ombreiras, não precisa. A gente pode ser mais franzininha também, não precisa ser tão alta, não precisa carregar tanto peso, mas pode. Porque, se quiser, como a Dona Guide estava contando aqui, quando ela foi fazer uma fala sobre isso aos 17 anos, né? E alguém pergunta assim, ué, mas quer dizer então que as mulheres podem fazer tudo que os homens podem? Podem? Ué, se não estiver infringindo nenhuma norma, nenhuma lei, né? Se não tiver nada de errado com isso, por que não pode? Pode.
Mas às vezes a gente não quer. Eu não quero fazer tudo que os homens fazem. Eu quero poder ser eu mesma. Eu não quero fazer tudo que as outras mulheres fazem. Eu quero poder ser eu mesma. Eu tenho o meu valor, eu tenho o meu potencial, eu tenho as coisas boas que eu, indivíduo, posso contribuir. E assim cada mulher e cada homem. Né? Então, essa ideia dos conflitos, das tensões, precisa ser superada, porque o caminho não é nem se adaptar ao modelo antigo e nem gerar esse conflito eterno entre mulheres e homens, essa guerra dos sexos, né, que o pessoal falava antigamente. Mas, na verdade, a gente quer promover transformação e integração. Então, para finalizar essa provocação que eu estou fazendo, e aí a gente abre para que todas e todos possam fazer suas considerações também, suas reflexões, acho que cada uma de nós e cada um de nós tem que se perguntar: será que eu estou entrando no jogo da oposição? Ou será que eu estou realmente ajudando a construir um caminho novo? Então é isso. Muito bem.